O segundo maior laboratório de produção de alevinos do Piauí funciona em uma fazenda localizada na cidade de Picos. A propriedade possui 76 tanques, onde são criadas várias espécies de peixes que são comercializados em vários municípios da região e em outros estados. Vamos conferir na reportagem de Raimundo Lima. Seu Francisco é daqueles produtores rurais que gosta de fazer de tudo um pouco. A profissão é bombeiro civil, mas no dia a dia mexe com produção de mudas de caju, paisagismo, construção civil e a principal delas, piscicultura. É nesse laboratório de produção de alevinos que seu Francisco, ou Chico Bombeiro, como é conhecido por todos, ocupa grande parte de seu tempo. Estamos no município de Picos, a 313 quilômetros de Teresina. A região, que tem vocação para a cajucultura e a produção de mel, tem se destacado em outra atividade econômica, a piscicultura. Atividade econômica essa que é facilitada pela presença de grandes reservatórios de água localizados na macro-região, como os açudes Bocaina e Pedra Redonda, em Conceição do Canindé. Em pequenas áreas que juntas resultam em 30 hectares, estão os 76 tanques da fazenda Vale Verde. Tanques cheios de alevinos e espécies adultas de tambaqui, tilápia, pirarucu, panga, pintado e pirara. Parte desses peixes são reproduzidos nesse laboratório, hoje o segundo maior do Piauí. Seu Chico trabalha com piscicultura desde 1997. Já o laboratório de produção de alevinos começou em 2008. E essa é uma atividade que exige tempo e dedicação. Segundo o produtor, tudo começa com a criação de boas matrizes e reprodutores. Peixes que ficam enormes e que são valiosos para a fazenda. Seu Francisco, com o passar dos anos, a prática e os cursos de aperfeiçoamento, se tornou um especialista nesse tipo de reprodução. Para começar, primeiro você tem que ter uma preparação das matrizes e reprodutores. Porque um peixe por estar ovado não significa matriz. Você tem que começar um preparo dele de pequenininho, preparando para a matriz. Feito a matriz, que se dá aí após o segundo, terceiro ano de vida, que ela atinge a maturidade sexual, que você tem uma matriz e um reprodutor. Quando você tem isso, aí a gente vai e coleta a matriz, traz para o laboratório, já identificando se ela realmente está pronta para isso, vendo que ela está ovada, vendo pela genitália dela se já está dilatada, e às vezes fazendo uma biópsia nela para poder avaliar os ovos se estão prontos, né? Uma coleta com uma biópsiazinha para avaliar. Os ovos estão prontos, estão maduros, que a gente chama. Então você coloca a fêmea ali, o macho você faz a mesma coisa, coleta o macho, espreme ele do abdômen para a cauda, vê se ele tem sêmen, e você trabalha com 2 machos para uma fêmea. Digo já o porquê. Então, aí você faz uma aplicação na fêmea e no macho, não, deixa 2 machos em outro recipiente, em outro ambiente separado. 10 horas após, se trabalha muito com hora grau, né? Mas 10 horas após, que vai daí 8 da noite, você pega a fêmea, aí faz uma outra aplicação nela, calculando sobre o peso do peixe para ver quantos miligramas de hipófise vai pegar, faz essa injeção num recipientezinho de louça, coloca o hipófise, que é uma glândulazinha, um carocinho, né? Extraído da cabeça da carpa, a gente compra da Hungria, a gente faz essa aplicação. A segunda aplicação, que é à noite, aí você já faz uma aplicação na fêmea e uma no macho. Só que na fêmea você faz um processo cirúrgico. Você costura a genitália dela em pontos cruzes para ela liberar os ovos só na hora devida. E pega um dos machos e já coloca junto com ela. E o outro você deixa na reserva. Mais ou menos 8 horas após a aplicação, você já vê a fêmea dando, o macho cortejando a fêmea. Ela quer liberar os ovos. Não libera porque está suturada, né? Aí a gente imediatamente pega, eu trabalho aqui com 3 pessoas, num pequeno processo desse, 3, um para segurar um recipiente de plástico de preferência, outro para pegar a fêmea e cortar os pontozinhos ali, para ela liberar os ovos dentro desse recipiente, imediatamente solta a fêmea, pega o macho,
espreme ele do abdômen para a cauda para ele liberar o sêmen junto com os ovos. E mexe com uma colherinha de plástico ou então com uma pena de galinha, porque os ovos são muito sensíveis para não quebrar. Feito assim, vai acontecer a penetração do sêmen nos ovos. Dentro do recipiente. Só que essa abertura, essa cavidade nos ovos, ela só fica por 3 minutos. Com 3 minutos ela se fecha. Então não adianta mais você ter sêmen, porque não penetra. Aquele ali já está gordo. Então é um processo rápido. Feito assim, você coloca os ovos nessa incubadora, né? E a água entra por baixo fazendo esse movimento. E tem uma tela para que os ovos não saiam. Após 4 ou 5 horas, você já começa a ver, pega aqui, olha no microscópio, você já vê que os ovos já estão tendo um embriãozinho dentro, já está formando um embriãozinho dentro. E aí continua. Geralmente no mesmo dia, às 4 da tarde, por aí, já começam elas beliscarem e nascer as lavazinhas. Quando elas nascem, aí fica aí. Tem que ter movimento, porque elas não têm mobilidade. Elas não têm mobilidade. Se parar a água, morre todo mundo. Quando elas nascem com os olhos fechados, a boca fechada e o abdômen aberto. Durante 72 horas vai acontecendo esse processo dela abrir os olhos, abrir a boca e fechar o abdômen formando o intestino. E elas começam a nadar na lateral. Às vezes alguém coloca com 72 horas no viveiro de alevinagem, que já está lá preparado com adubação para receber elas. Mas eu geralmente só boto após 100 horas. Aqui eu ainda faço um racionamentozinho para ele, para garantir que eu faço um racionamentozinho aqui para elas com um produto, ou seja, com gemas de ovo de galinha. Ela já sai daqui alimentada para ir para o viveiro. Para se ter uma ideia da capacidade reprodutiva desse processo, a cada segunda-feira são preenchidas 12 incubadoras como essas aqui com lavas. Quando o trabalho termina, a propriedade tem 1.200.000 lavas para serem transformadas em alevinos. Os alevinos ficam prontos para comercialização a partir de 25 dias de nascido. Hoje, seu Francisco comercializa a produção com vários municípios da região e até estados vizinhos. A gente tem a marca nossa no Piauí em 80% dos municípios. Ou mais ou menos nós já vendemos nesses municípios. Nós temos também no Maranhão, já bastante clientes. Nós temos no Ceará, nós temos no Pernambuco. Pernambuco nós temos nas duas linhas, a linha de Petrolina e a linha de Salgueiro. Nós temos também na Bahia, na região de Remanso, por ali, com a transfusão do Rio São Francisco. Começou a diminuir o peixe nativo e o pessoal começou a criar em cativeiro. Nós já temos clientes por ali, nós também temos clientes, não muito, mas tem no Rio Grande do Norte e até na Paraíba nós temos também uns clientezinhos. Toda essa água que alimenta o laboratório depois segue para os lagos, sai desse poço, localizado na casa do seu Francisco. Aqui, a água passa por piscinas e cachoeiras para atingir a temperatura ideal e só depois segue para as incubadoras. Nós aqui não temos muito problema com temperatura, porque a temperatura na piscicultura, ela influencia negativamente quando ela tem uma elevação de temperatura de 2 graus a mais ou 2 graus a menos. Como é que acontece isso? 2 graus a menos da temperatura normal é quando você tem, por exemplo, a menos. Você está no período de novembro, começo de inverno, e você tem um barreiro, um viveiro com peixes, e está lá com a água quente de tarde, numa temperatura elevada. Bate uma chuva, a água vem fria, essa temperatura cai. Daqui está ali, se cair mais de 2%, isso é prejudicial, chegando a ser fatal para o peixe, independente do tamanho que ele esteja. Então ele está lá numa água fria, bate aqui numa água quente, há uma mudança brusca de temperatura. Então tem esse fator na piscicultura que tem que ser observado. O período alto do trabalho reprodutivo acontece entre maio e novembro. Nos outros meses, os lagos ficam meio que ociosos. Por isso, no resto do ano, seu Francisco, que não gosta de ficar parado, está planejando usar os tanques para fazer cria e engorda de peixes. Porque é o seguinte, como eu tenho uma folga, né, na estrutura, eu tenho estrutura hoje de 76 viveiros, sendo que nesse período
de maio a novembro, outubro, novembro, eu estou com ela um pouco ociosa. Eu quero agora partir para a engorda nesse período, que vai dar exatamente 6 meses, que é o período de se trabalhar com engorda. Se você fizer corretamente, o período de engorda, a começar de hoje, daqui a 6 meses, você está com esse peixe em média de 1 quilo. Então eu quero aproveitar esse período de ociosidade da minha estrutura para trabalhar com engorda. A piscicultura, ela além de tudo é uma terapia. Tem dia que eu estou aqui para sair para o meu escritório, falta não sair, vou botar uma comida para um peixe, aí o cabo se envolve. Além de saboroso para comer. Então o peixe assim, é um alimento que é bem aceito e saudável, né?